Deus não colocou nenhuma rainha para ser rei ali no Velho Testamento. Deus colocou reis, não rainhas. E as rainhas que houve foi por causa do rei. Porque se não fosse o rei, não haveria rainha. É o que a Bíblia está falando. Só existe a mulher porque existiu o homem. Se não existisse o homem, não existiria a mulher. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para uma missão. Quando Deus criou a mulher, foi para submeter a missão do homem. E os filhos se submetem à missão dos pais. E a sociedade se submete à missão da família. Esse é o plano de Deus. Agora, por causa do pecado, em algumas situações essas ordens são invertidas. Mas não porque Deus quer, mas porque alguém não está na posição. Deus não vai deixar de cumprir a vontade dele porque o homem não está na posição. Se o homem não está na posição, Deus levanta a mulher que está na posição, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque no texto está falando que o primeiro homem foi Adão, depois por causa desse homem surgiu Eva, mas todos os homens que surgiram depois foi por causa de Eva também. Mas não só por causa de Eva, mas por causa de Adão, da unidade entre o homem e a mulher. Então o homem agora, ele veio tanto do homem como ele veio da mulher, mas o primeiro homem não. E quando fala do véu da mulher, dos seus cabelos, está falando desse sinal visível para a sociedade que ela é submissa a Deus, que a submissão dela ao homem é a Deus. A princípio, a mulher solteira não tem necessidade de ter o cabelo comprido. Ela é solteira, aí está falando da mulher casada. Mas entrando no contexto da mulher estar submissa a Deus, a solteira também conserva o véu, mostrando exteriormente a sua submissão a Deus. Tanto ela solteira como ela falando, não, se eu casar, quando eu casar, eu vou ser submissa ao meu marido. Por isso eu também conservo o véu. Mas é uma doutrina que tem sido abolida. E essa doutrina não é de denominação da Assembleia de Deus. Porque está escrito aí, para que os anjos se regozijarem, para que haja alegria no céu. E quem falou isso aí não sou eu não. Foi um homem que foi até o terceiro céu. E vocês devem seguir meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que a esposa é responsável perante o marido é responsável perante Cristo, e Cristo é responsável perante Deus. Eis porque, se um homem recusa-se a tirar o chapéu enquanto está orando ou pregando, desrespeita a Cristo. E eis porque uma mulher que ora ou profetiza publicamente, sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita o esposo, pois cobrir a cabeça é um sinal de sua sujeição a ele. Sim, se ela se recusa a cobrir a cabeça, neste caso, deve cortar o cabelo todo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça raspada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve usar nada na cabeça quando está no culto, pois o chapéu é um sinal de sujeição aos homens. A glória de Deus é o homem, feito à sua imagem, e a glória do homem é a mulher. O primeiro homem não veio da mulher, e sim a primeira mulher veio do homem. E Adão, o primeiro homem, não foi feito para o bem de Eva, e sim Eva é que foi feita para Adão.
Assim, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob a autoridade do homem, uma condição para todos os anjos notarem e se regozijarem. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. E boa meditação das coisas do alto. Veja que essa dog, mesmo ainda não estando formada, ela ainda não é formada, ela não terminou o treinamento dela, nessa fase aí que nós estávamos trabalhando, e a dog já com esse nível de combate, mas com treinamento. Esse combate dela veio do treinamento juntamente com seu instinto. Une a técnica do manejo com o instinto do animal para gerar um dog que faça uma boa guarda e proteção, seja territorial ou pessoal, ou seja qual for o contexto que a dog vai ter que fazer o trabalho para si próprio também, do dog ter que se resguardar, a dona, a família, o patrimônio, o território e etc. Agora, um dog que não passa por esse processo todo, fica só ao instinto. E ao mesmo tempo que o animal tem um instinto de combate, ele pode ter o instinto de autodefesa, que é o recuo. O recuo também é uma defesa. A autopreservação é uma defesa. Mas o dog condicionado, ele vai usar esse drive que ele tem de defesa para o combate, nunca para a fuga. Um dog treinado, até essa autodefesa da fuga do animal, ele é condicionado para o animal ter mais ímpeto ainda para o combate. Tudo isso vem através do treinamento. Existem ou há poucos dogs realmente que façam esse trabalho sem treinamento, mas acontecia alguma coisa que o condicionou a essa performance de combate. Então ele como que recebeu um treinamento como que involuntário, ele não foi treinado, mas aconteceu uma situação e o dog combateu e aquilo ficou na sua mente, como dogs de combate contra outros dogs. Tem dog que ele foge ou fugia, etc. e foi combatendo muito na rua. E ele entrou naquele padrão, não foi alguém que treinou ele para o combate contra outros dogs. É como que a situação foi levando ele a se condicionar para aquela situação de combate. Pode acontecer de um dog fazer o combate contra um invasor real, não é figuração, não é simulação, e ele entrar dentro daquele condicionamento e acontecer situações que fez ele trabalhar o instinto dele para combater. Mas ainda assim, não vai ser tão efetivo como um dog treinado, porque não tem só o ataque, também tem um dog parar de atacar caso necessário. Geralmente um dog que ele não é treinado, se ele começar a morder e ele for realmente efetivo, geralmente, se ele não foi treinado, dificilmente vai conseguir tirar o animal daquele combate. E o treinamento, você instrui o cachorro tanto a combater, como ele parar também o combate se necessário, caso não haja mais necessidade do animal estar combatendo. Então, tudo isso e muito mais só vem através do treinamento, do manejo, do aperfeiçoamento do manejo correto para guarda e proteção. Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.